Olá pessoal, boas noites, sejam todos bem-vindos a um episódio especial. Hoje o tema do vídeo será o porquê de tantas lesões nesta parte inicial da época do Futebol Clube do Porto, porque é que têm aparecido essas lesões e se existe alguma razão aparente ou se tem sido simplesmente azar. Um, e para além disso vamos falar nas segundas linhas do Futebol Clube do Porto, ou seja, vamos falar de um modo geral acerca de cada posição. Se por exemplo se o Fraude lesionar, o que é que acontece, etc. Voltando agora para o que interessa, que é falar da lesão do Alberto Costa e o porquê das lesões. Basicamente, estas lesões aparecem porque o Porto joga numa intensidade muito alta, e como joga numa intensidade muito alta, para poder jogar numa intensidade muito alta, também tens que treinar numa intensidade muito alta. Se não treinares numa intensidade muito alta, nunca na vida vais conseguir ter esse ritmo nos jogos. Ou seja, desde que eu joguei futebol, que sempre me ensinaram isso. Tu, para poderes ter uma intensidade alta nos jogos e para poderes evoluir a tua maneira de jogar nos treinos, tens que ter exatamente a mesma intensidade ou mais ainda do que nos jogos, e tens que levar a sério os treinos como se leva a sério os jogos, é igual. Senão não consegues ter o mesmo rendimento, pelo menos de forma coletiva. E o que o Porto está a fazer é basicamente a pôr a mesma intensidade dos jogos nos treinos, para depois, por isso é que nós chegamos aos jogos e vemos a equipa a entrar nos primeiros 10 minutos, logo com aquela intensidade toda, porque já vem dos treinos, já vem do trabalho de semana, já está mecanizada, até a intensidade pode ser mecanizada. E os níveis de intensidade podem ser geridos através dos níveis de intensidade dos treinos, ou seja, se não houver intensidade nos treinos, depois nos jogos é difícil de haver intensidade, ou pelo menos se houver, vai ser a partes, não vai ser de uma forma constante como tem sido a equipa do Porto, e isso depois leva ao quê? Ao desgaste de alguns jogadores, principalmente aqueles que se empenham mais nos treinos e se empenham mais nos jogos, vão ser desgastados. Por isso é que com o Farioli, com esta maneira de jogar intensa, com esta intensidade alta, na minha opinião, o facto de termos um plantel amplo é muito bom. Ou seja, um plantel com mais jogadores. Por isso que quando o Pedro Lima veio e o Alberto Costa era o único jogador, eu não fiquei chateado, porque se pensarmos agora, o Pedro Lima vai ser a opção mais evidente e a opção mais óbvia, porque é o lateral direito de origem, tem as características todas necessárias para poder jogar na posição, ou seja, recupera a posição rápido, defensiva, consegue dar argumentos ofensivos variados, tanto joga bem por dentro como por fora, tanto faz a sobreposição ao extremo como aparece em espaços interiores a fazer movimento de ruptura e a pedir a bola dentro. Tem finalização, marcou alguns golos, pelo menos na equipa do Brasil. Já teve um ano de crescimento na Premier League, mesmo que sem minutos, acaba sempre por crescer fisicamente e tudo. Portanto, acredito que será a opção mais lógica. Depois, se jogarmos com o Pedro Lima, que é um lateral mais ofensivo, com mais propensão ofensiva, acredito que possamos ver o Kivior a defesa esquerda para dar o equilíbrio. Ou seja, neste jogo acredito mais num Pedro Lima na a lateral direito ofensivo e a defesa esquerda o Kivior. Acho que sim, acho que é isso que vamos ver. Mas passando agora para a Tactical Board. Então, vamos falar de posição por posição. A posição do guarda-redes, se não, ninguém bater a cláusula de Diogo, acredito que estamos muito bem. Ou seja, temos o Diogo Costa, como toda a gente sabe, temos o Cláudio Ramos, temos o João Costa, ainda temos o Diogo Fernandes, que eu nem pus aqui porque nem cabia. Depois, a posição de defesa, sendo pelo lado esquerdo, neste momento o titular é o Bednarek, mas eu acredito que também possa ser alguns jogos o Kivior, dependendo do que o Porto queira fazer. Ou seja, se quiser ter dois laterais ofensivos, se quiser jogar com o Kivior para ter passos progressivos pelo lado esquerdo na primeira fase de construção, etc. Depois o pré-pitch, que é basicamente um Kivior, só que ainda está em fase de amadurecimento. Eu acho que tem todas as características para poder ser um central como o Kivior, o mesmo estilo de jogador, o mesmo perfil de jogador. Ou seja, central pelo lado esquerdo estamos bem. Pelo lado direito temos o Neuen Pérez e o Bednarek de pés direitos. Ou seja, eu acredito que o tempo, se pensarmos, nós temos dois centrais canhotos e dois centrais destros. Portanto, acredito que o Neuen Pérez e o Bednarek vão rodando consoante o desgaste da época. Ou seja, o Bednarek já tem 29 anos, não esquecer, e consoante a intensidade de jogar à quinta e ao domingo, vão precisar descansar um jogo e outro. Por exemplo, eu lembro-me de quando analisei os jogos do Ajax, de ver o Anderson, que era o meio defensivo titular. Às vezes eu não era titular ou descansava, que era por causa disso, para tentar estar o máximo.
bem fisicamente e para poder cumprir nos níveis de intensidade. Depois, os laterais direitos, agora com a vinda do Pedro, acho que está melhor, porque, principalmente porque o Martim esteve lesionado e pode ter outro tipo de lesões, e o Alberto também está lesionado. Se pensarmos, temos os dois laterais direitos lesionados. Este empréstimo do Pedro acabou por ser bom, apesar de não termos a opção de compra, pelo menos que seja pública. Acaba por ser bom, porque é um jogador que eu tenho curiosidade de ver, sou sincero, cumpre todos os requisitos, faz lembrar em termos de características, como eu vos disse, o Dani Alves ou o Marcelo, mas mais o Dani Alves por ser destro. Um, é um jogador capaz de usar os dois pés, tem boa finta, tem bom 1 para 1, tem boa aceleração, tem boa velocidade, tem boa agilidade. Lá está, acho que bem limado vai ser um lateral muito interessante nos próximos tempos da Europa, vai ser muito falado, se tiver cabeça. Passando para a posição número 6, também estamos bem, agora com a vinda do Pablo Rosário, se bem que não é um jogador muito do meu estilo, mas até entrou bem no último jogo e é um jogador que tem sempre presença física e consegue ganhar muitos duelos, é muito intenso nos duelos e isso é sempre muito bom para a equipa do Porto. Ou seja, temos o Varela para titular, o Pablo Rosário para rodar e o Tomás Pérez para jogar nas taças e para poder crescer. A posição do 8 para mim é o que há mais diferença de qualidade entre a primeira opção e a segunda opção, porque vamos supor que o Fraude se lesiona, Deus queira que não, e eu estou a torcer para que isso não aconteça. Mas se isso acontecer, pessoal, se pensarmos o Eustáquio não dá o mesmo raio de ação, não dá a mesma intensidade, não dá a mesma velocidade de execução, não tem as mesmas características e acho que o Porto vai sofrer muito se o Froholt estiver castigado, se o Froholt estiver lesionado. Acho que vai ser um Porto na mesma intenso, na mesma pressão homem a homem, na mesma, mas vai ser menos perigoso e menos inteligente em certos momentos com bola. Depois, ao seu lado, temos uma posição médio centro esquerdo interior, onde para mim o titular é o Gabriel Veiga, até pelo perfil físico. Depois podemos também ter o Mora, se for um jogo mais fácil, na minha opinião, porque é como eu vos digo, o Porto depois defende em 5-4-1 com este a meter-se no meio dos centrais e se ficar aqui o Mora na 5-4-1 a defender baixo, para mim é um bocado. Pronto, estamos a metê-lo de forma desconfortável. Portanto, para mim, a melhor posição do Mora como suplente ou como titular era onde joga o Borja Sainz. Ou seja, na pior das hipóteses, podemos jogar com Rodrigo Mora a meio centro esquerdo, interior esquerdo, ou o Pablo Rosário num jogo que seja mais durinho, num jogo que seja mais difícil, num jogo que seja mais duelos, por exemplo, para a Liga Europa contra o Nottingham, por exemplo, etc. Que se precise de mais massa muscular. E depois, na esquerda, temos o Sainz, o Borja a titular, que é muito bom, muito agressivo sem bola. Temos o Rodrigo Mora, que para mim é a posição onde encaixa melhor nesta tática. E acredito que com o tempo ele vai conseguir ganhar a titularidade nessa posição, porque vai começar a fazer aquelas diagonais dele para dentro, a fintar um, a fintar dois e a meter a bola na gaveta. E depois, a partir daí, ele vai perceber que vai gostar de jogar a extremo esquerdo. Basta só ter intensidade para pressionar o central do lado dele ou o lateral consoante a pressão daquele jogo e está feito. Não é uma coisa que seja por aí além de perceber e de executar, por isso. E depois na frente temos Samu, que é um avançado jovem com muita energia, muita força. Diong, o contrário, muito mais maduro, capaz de finalizar em frente à baliza, uma frieza e uma compostura acima da média, que também vai dar e vai passar e vai ensinar ao Samu. E o Denis Gold, que é um avançado que está em desenvolvimento e não sei se vai ter assim muito espaço no Porto, porque a partir de agora o Porto vai ser um clube muito exigente em termos de qualidade dos jogadores e não sei se o Gol vai estar capaz de dar a resposta. Mas basicamente o plantel do Porto com as segundas linhas está bom, tirando na posição do Frolde, porque se o Frolde se lesionar, na minha opinião, ou joga o Rosário para pelo menos termos a intensidade do choque e pronto, mas vai ser completamente diferente, não tem nada a ver nenhum dos jogadores, nem o perfil, não tem nada a ver. Espero que tenham gostado deste vídeo surpresa, pessoal. Espero que tenham gostado também do background. Daqui a uns dias vou começar a meter aqui uns LEDs em cima dos quadros para iluminar aí os LEDs, para meter uma luz no background também mais fixe. Depois vou meter aqui umas prateleiras com os livrinhos de futebol por cima, umas bolas, umas cenas fixe. Ali na ponta vou meter uma planta na esquina do quadro
E estamos aí na luta, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço e até à próxima. Fui, boa semana.